Fala galerinha, um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Na aula anterior, galerinha aí do nono ano, eu não fiz um vídeo para vocês porque eu acho que ele é bem mais tranquilo, mas no vídeo passado a gente trabalhou um pouco a ideia da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela foi um órgão criado quando acabou a Segunda Guerra Mundial, porque o mundo poderia ter uma terceira guerra mundial, então era importante um órgão internacional que mediasse as relações entre os países. Então, hoje, a ONU, que ainda existe desde aquele momento, ela serve para manter a paz no mundo. E dentro dela você vai ter uma infinidade de órgãos. Vão ter órgãos para a saúde, para a educação, para a segurança, para as crianças, para os jovens, para tudo. Então você vai ter sempre um braço ali dentro da ONU que vai trabalhar cada um desses temas. Um desses elementos mais importantes da ONU é o que a gente chama de Conselho de Segurança da ONU, tá bom? Que vai tratar as questões mundiais, principalmente conflitos. Então a gente vai tratar um pouquinho de outras organizações que a gente vai ter aí, tá bom? Então a gente vai seguir aqui, eu vou subir aqui pra gente o slide, tá bom? Desde o começo. Vocês vão estar olhando aqui assim, ó, aonde está o nosso slide aqui em cima. Outras organizações internacionais, estão vendo aí? Pois é. A gente vai ver alguns pontos mais importantes. Então, primeiro, uma dessas organizações que nós temos aí é a OCDE, que a gente chama aí, ó, acompanha comigo no mouse, mano. É o seguinte, ó, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A parada é a seguinte: alguns países se juntaram para pensar como a gente pode se ajudar aqui. Então, o que aconteceu? Em 1961, ela foi criada pelos países da Europa Ocidental. A Europa Ocidental são esses países que estão mais perto da gente aqui, tá bom? Mais perto do Oceano Atlântico. Pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Países mais desenvolvidos, ok? Pensando em como eles poderiam se ajudar. Representa uma estrutura formada por países e parceiros estratégicos dedicados ao desenvolvimento econômico. Ou seja, o primeiro elemento deles é economia, ou seja, para que os países mantenham uma economia desenvolvida e possam crescer mais e serem mais desenvolvidos economicamente ainda. Então, para isso que serve esse acordo. É como se fosse um clube do Bolinha, tá bom? Para se ajudar mesmo. Ela defende os princípios do regime político, democrático e a economia de mercado. Ou seja, eles têm os acordos deles e têm as regras também a serem seguidas, né? Principalmente de forma democrática. Então, por exemplo, países ditatoriais, em que você tem ditadores, mandam no país, ou tem conflitos, não vão poder participar. Tá bom? Então tem que ser países que têm uma ordem democrática e uma economia livre para que todos possam desenvolver. Seguindo adiante, a gente vai ter mais algumas características importantes aí. Atualmente, então, olha só, a organização conta com 36 membros, ou seja, 36 países fazem parte desse grupinho aí, né, chique. Eles buscam o quê? Eles buscam uns aos outros a fim de identificar, discutir e analisar problemas, promovendo políticas capazes de solucioná-los. Ou seja, eles vão se reunir. Opa, ó, tá vendo como que a cachaça faz? Ó? Eles vão se reunir. Isso aqui foi o quentão que eu tomei, só pode. Eles vão se reunir e junto nessas reuniões eles vão discutir essas coisas. Por exemplo, se o mundo tiver numa crise, numa questão econômica, sobre os problemas que a economia está sofrendo, eles vão sentar na mesa e falar o que a gente pode fazer para ajudar um ao outro, fazer a economia dos nossos países se desenvolver mais. É isso que serve, entendeu? Então é um clube, né, dos bambambãs para poder a economia deles continuarem sempre lá no top, entendeu? Eles também buscam o quê? Promover padrões internacionais que permeiam, quer dizer, que cercam, né, questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e também ambientais. Então, olha só, na verdade, eles passam além de uma questão apenas comercial ou econômica. Eles também vão tratar das questões sociais. O que é o social? Por exemplo, questões do direito da mulher,
questão da pobreza, questão da educação, questão do emprego, tudo isso vai ser trabalhado quando eles discutirem. Por quê? Para uma economia andar bem, o país tem que ter dados sociais bons também. E também as questões ambientais. Então, todos os países que estão aí, eles pensam nas questões ambientais também. Como assim? Por exemplo, uso de energias mais limpas para evitar o aquecimento global, a questão da proteção das florestas, tudo isso é discutido nesses grupos que vão estar se organizando e se reunindo nesses períodos. Um outro ponto aqui é a organização, que essa organização ela também conta com os parceiros estratégicos. O que é um parceiro estratégico? É tipo assim, um chegado, né? Ele não faz parte do grupo, ele está fora, mas ele é um chegado. Por quê? É um chegado gente boa, que tem uma economia legal, pode ajudar a gente, mas ó, não tá no nosso cacife, mano, entendeu? Você vai ficar de fora, mas você pode ajudar a gente. Então vamos lá. Quem são eles? A África do Sul, o Brasil, a China, a Índia e a Indonésia. O Brasil, nesses últimos anos, não tem sido um parceiro muito legal para ninguém, né? Porque a gente está numa crise política, uma crise econômica, né? A pandemia já veio para complicar mais. E também a gente, né, o último governo tem trabalhado com umas questões sociais não muito legais. Então, esses países lá de cima olham para a gente de um jeito diferente. Então, a gente precisa trabalhar isso melhor. Aqui tem um mapa bem legal. Esse mapa ele mostra exatamente quem são os países da OCDE e quem são aqueles parceiros, tá bom? Então, por exemplo, que tá em azul para você aí, ó, Canadá, Estados Unidos, aí, tá vendo? Essa galera de azul são membros que foram sendo incorporados, né, a esse grupo. Então, eles vão estar ali sendo incorporados. E os que estão em verde são aqueles parceiros, né? São países, né, nem tão, que não fazem, que são membros associados diretamente, mas que estão ali negociando com esses países sempre. Passando adiante, já vê o seguinte, os BRICS. Esse termo aqui vai ser importante. Em inglês, a palavra brick significa tijolo, né? Algo resistente, né? Forte. Então, o BRICS, na verdade, você vai olhar aqui, ó, tem um S minúsculo. Esse S minúsculo dá a ideia de plural. BRICS. BRICS porque são países. Então, a ideia aqui está aqui, ó. B é Brasil, R de Rússia, I de Índia e C de China. Grave esses nomes. Brasil, Rússia, Índia e China. Tá bom? Esse termo, BRICS, ele foi criado em 2001. Mas depois de um tempo, lá 10 anos depois, 2011, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, vai ser adicionado um outro país, que é a África do Sul, que em inglês é South Africa. Então, South Africa, S. Aí esse S aqui passou a ser maiúsculo para indicar a África do Sul. Mas vamos ver essas características aqui. Em 2001, um economista chamado Jim O'Neill, ele formulou uma expressão chamada BRICS, que é essa que a gente está vendo aqui. Foi ele que criou, utilizando as iniciais dos países emergentes. O que é um país emergente? É o seguinte, esses países que estão aqui são países que, economicamente falando, estão começando a aparecer para o mundo. Ou seja, o mundo todo está olhando para eles, eles estão se destacando economicamente por algumas características importantes, como, por exemplo, são países muito grandes, são países com uma população gigantesca, com uma economia diversificada e países que são potências mundiais e futuramente podem se tornar potências econômicas também. Mas nesse momento eles são assim, têm um potencial muito grande. Ou seja, podem ser os países bambambãs futuramente também, junto com os grandes. Por isso que eles têm um nome específico só para eles. Em 2006, desculpa, gente, sem querer eu vou voltar um pouquinho. Opa, voltando. Uhul. Esse passarinho é doido. Em 2006, passou de classificação utilizada por economistas, ou seja, alguns economistas, cientistas, jornais
começaram a usar esse termo, BRIC. Todo mundo começou a falar BRIC, né? Começou a ser normal esse nome. Então, isso passou a se designar um grupo de países com características econômicas em comum. Passou a ser um mecanismo internacional. Ou seja, hoje, esse grupo, BRICS, eles são uma organização internacional, eles têm reuniões só entre eles já até criaram um grupo, um banco mundial só para eles também. Então, assim, é hoje uma organização internacional, ok? Aqui nós temos, ó, os BRICS. Quem são os BRICS? Hoje, assim, ó, visualizando bem, hoje, atualmente, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lembrando, alguns elementos importantes desses países. São países com grandes territórios, muita população para poder, ó, mercado consumidor para comprar coisa. Se você, qualquer empresa que quiser vir para cá, vai ter um grande mercado, qualquer área, qualquer empresa, vai ter um mercado grande aqui. São países com muita matéria-prima. Então, todos os outros países que são os bambambãs, não, os top, ficam de olho nesses países aqui, porque eles são importantes. Então, por isso que é um grupo tão que chama tanta atenção. Vamos pegar um outro ponto dos BRICS aqui. Ó. Agora perceba que aqui, ó, o S está maiúsculo, porque agora está inserida quem? A África do Sul. Então, olha só, a partir de 2011, a África do Sul também foi oficialmente incorporada aos BRICS. Tá aqui o nome que eu falei, ó, South Africa. Daí vem o S, que vai ser incorporado aqui, entendeu? Eles são responsáveis por 21% do PIB mundial. Então eu quero que você pense o seguinte, de tudo que o mundo produz, que é o produto interno bruto do mundo, esses 5 países aí são responsáveis por 21% do mundo inteiro. Entendeu? De 100%, 21% só deles. Lembre-se que no mundo tem mais de 200 países. Então pense que é um percentual bem grande. Eles também representam 42% da população mundial. Lembre-se que a Índia e a China, cada um deles tem mais de 1 bilhão de habitantes. O Brasil vai fazer 210 milhões agora. Mas são todos países com grandes populações. Ou seja, um grande mercado consumidor. Todo mundo quer vir para cá, colocar empresa para vender bastante. 45% da força de trabalho mundial. Então, ó, mão de obra, gente para trabalhar. Então as empresas querem vir para esses países. É um grupo com o maior poder de consumo do mundo. Por que o maior poder de consumo? Se é a maior população, muita gente para consumir. É isso que a economia gosta. São países com abundância de riqueza nacionais. Matéria-prima, tem muita matéria-prima nesses lugares. Então a empresa quer vir para cá, que já está a matéria-prima, ela vem aqui, produz e vende, ganha muito dinheiro. Então, e é isso, esses países favorecem, tipo assim, dão vantagens para que esses países venham para cá e produzam. Então, grandes empresas vêm para o Brasil, para a China, para a Índia, e isso é favorável. A gente acaba sendo explorado, mas gera uma economia e um desenvolvimento. Seguindo adiante, a gente tem a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. O que acontece? Dentro da ONU, você tem esse braço aí, que ele é muito importante, que a maioria dos países faz parte dele, que é o seguinte: toda vez que você for negociar com outro país, se você faz parte da OMC, você tem que seguir as regras da OMC. Porque vamos pensar o seguinte, vamos supor que você vai fazer um negócio com outro país, ele te dá um calote, ou ele quer se sair melhor do que você numa outra situação. O que vai acontecer? Você vai poder ir lá no OMC e falar assim, ó, esse país aqui tá me sacaneando. Então, assim, eu quero saber o que eu posso fazer. Isso já aconteceu com o Brasil, por exemplo, numa situação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele quis superfaturar, ou seja, agregar um valor maior ao álcool brasileiro. E o Brasil pensou, opa, como é que é? A gente já paga uma taxa, então o que a gente pode fazer? Vamos na OMC. A OMC falou assim, ó, beleza, você pode fazer a mesma coisa com os Estados Unidos. E aí, como ele poderia fazer a mesma coisa, ele começou a escolher os produtinhos lá, ó. Vamos sobretaxar esses produtos americanos aqui também. Aqui, ó. Deixa eu pegar agora. Aí, opa, vamos conversar. Aí foi feito um negócio e acabou o problema. Então, tudo pode ser negociado dentro da OMC. Se você faz parte e é membro, você pode reclamar. Então, olha só. Ela é uma instituição voltada para gerenciar os acordos que compõem o Sistema Internacional do Comércio, ou seja, para comercializar em qualquer país. Serve de fórum para supervisionar a adoção de acordos entre nações e seu comércio externo. Ou seja,
quando os países querem negociar, entrar, vamos sentar na sala e vamos negociar um bloco econômico, acordos econômicos, a OMC vai estar ali ajudando a negociar e facilitando esse comércio. Ela procura resolver também controvérsias comerciais, que é o exemplo que eu citei aqui do Brasil. Quando há algum desacordo, opa, vamos, o que a gente vai resolver o problema? Então, tudo isso tem a ver com o OMC. Seguindo um pouquinho mais adiante, a gente tem aqui um exemplo de alguns acordos multilaterais, que é esse aqui, ó, do OMC. Ó. Acordos multilaterais. Multilateral quer dizer de vários lados, vários países que fazem acordos. Então, ó, acordos e negócios pelo OMC são multilaterais, ou seja, valem para todos os países membros da organização. E por isso precisam ser aprovados por todas as nações. Então, olha só, dentro desse grupo, a gente tem aí um pouquinho mais de 200 países no mundo, 164 países aqui, ó, fazem parte desse grupo. Então, toda vez que vai tomar uma decisão, todo mundo tem que sentar na mesa e falar, ó, nós concordamos. E aí todo mundo tem que seguir as regras, entendeu? Igual um clube mesmo. E lógico que vai passar por várias situações. Aqui a gente tem um exemplo bem importante que existe um brasileiro aqui, ó, esse cara aqui, ó, chamado Roberto Azevedo. Ele é um brasileiro que já está ali como ele é o chefe da OMC. Né? Ele já esteve lá como diretor-geral e ele continua lá até agora. Então, o diretor da OMC é um brasileiro. Ok? Então, isso é muito importante para a gente também aí, para fazer as negociações. Existe também o Grupo dos 20, né? Que você tem lá a OCDE, né? Que são os bambambãs, e tem aquela galera que não é tão bambambam assim, mas pô, vamos centrar entre a gente aqui também, vamos querer se desenvolver também? Beleza, então esse grupo dos 20 começou a sentar e também fazer suas reuniões, para também não ficar de fora das questões econômicas. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, é um fórum que reúne os principais países industrializados, como o Brasil é um país industrializado, e emergentes do mundo. Inicialmente, o grupo dos 20 era um meio de diálogo informal. Significa o seguinte, antes eles só conversavam, depois virou um grupo oficial, então é uma organização internacional. Entre ministros de finanças e representantes das áreas econômicas dos países membros. Então, ou seja, eles fazem um fórum, uma organização, onde eles debatem, discutem as questões entre eles, e como eles podem se ajudar para a economia desses países que não são tão desenvolvidos assim, possam se desenvolver cada vez mais. É formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Então, olha só, são 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Então, você vai ter a União Europeia ali e alguns grupos mais envolvidos. Esse primeiro grupo aqui, ele vai ser assim, vai ter esse grupo dos 20, que vai ter uma galera um pouco melhorzinha, numa situação, uma condição econômica melhor, e você vai ter depois um outro grupo não tão desenvolvido assim. Ele vai ver que tem dois lados aqui, tá bom? Então esse primeiro grupo dos 20 aqui vai ter as 19 maiores economias dos países mais envolvidos, mais a União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico que é muito poderoso. Aí aqui, ó, tem o grupo dos 20, o G20, que é o primeiro grupo. Esse primeiro grupo é esse que a gente falou aqui, ó. A União Europeia mais 19 maiores economias do mundo. É o grupo mais importante, aqui que foi criado em 1999, após várias crises financeiras, ou seja, depois de tanta crise econômica, a galera que estava mais desenvolvida pensou, gente, vamos sentar aqui e vamos conversar? Então eles fizeram esse grupo, ó, G20, entendeu? Então esse grupo, além da União Europeia, é um grupo de 19 países. Lembrando que a União Europeia já é um grupo de vários países europeus, então são muitos países. A soma do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto desses países, representa mais de 90% da economia mundial, ou seja, de 100% de todo o PIB mundial, 90% está aqui nesses países. São muitos países. A finalidade do grupo: propor medidas para incentivar o crescimento econômico, resolver ou evitar novas crises e outros tópicos relacionados. Ou seja, como qualquer grupo econômico que a gente falou aqui agora, tem mais ou menos as mesmas finalidades. Questão econômica, social, entendeu? Tudo isso. A gente tem aqui, ó, o grupo dos 20, no desenvolvimento. Aí vai ter um segundo grupo, que é o que eu falei logo no início.
Esse segundo grupo vai ser de países com influência, mas nem tanto assim. Então, o que você vai ter aqui? Ó? Países emergentes e em desenvolvimento. Então tem aqueles 20 lá mais envolvidos, tem os outros 20 aqui que vão estar um pouquinho mais, uma situação nem tão top assim. Então, foram criados em 2003, sobre a influência do Brasil. Olha que coisa, o Brasil começou esse ideal. Lógico que não nesse governo, foi nos governos anteriores, né? Isso foi em 2003. Não foi ontem, nem no ano passado, então já tem um bom tempo isso. Com a principal preocupação de discutir as diferenças persistentes entre os países ricos e pobres. Olha só, na verdade era um grupo para fazer frente aos 20 mais poderosos. Porque, olha, a gente também pode estar se organizando aqui e conseguir se desenvolver também. Então vamos fazer o nosso grupo dos nossos 20 também. Já que tem os 20 dele, faz os nossos 20 aqui. Ok? Protegendo seus mercados por meio de subsídios, impedindo que os países exportadores de produtos agrícolas consigam competir no mercado mundial. São 24 países. Eles chamam de 20 porque assim é o ideal, né, do grupo dos 20 e tal, né, para bater de frente. Mas, na verdade são mais de 20 países. Então são 24 países emergentes que discutem a situação do comércio, principalmente grupos agrícolas. Por quê? Se você pegar os 20 mais desenvolvidos, eles não vão ter tanto produto agrícola, é mais produto industrializado, né, que eles vão estar vendendo para a gente. E os países que são menos desenvolvidos vão estar vendendo mais produtos agrícolas. Então, assim, questão da agricultura, da pecuária, né? Então, carne, alimentos. Então, eles detêm mais esse poder, então eles podem negociar melhor e ganhar mais dinheiro com isso. Então, algumas características aqui, ó. Juntos, esses países constituem um verdadeiro gigante mundial. É um grupo gigantesco também, com grande destaque. Somam aproximadamente 60% da população mundial. São responsáveis por mais de 26% das exportações de produtos agrícolas. E 70% da população rural do mundo está neles. Rural, não urbana. Ou seja, são muitos desses países que estão aqui não são tão desenvolvidos, mas têm grande destaque. Chegando mais adiante, a gente vai ver algumas características aqui. Esses países aí, que você vai estar vendo aí, são os países do que a gente chama de G20, dos países membros que não são tão desenvolvidos assim. Então o que a gente vai perceber? Tem alguns países desses G20 que a gente falou, que são 24 na verdade, alguns deles vão estar na América Central e Sul, alguns na África, alguns na Ásia, tá vendo? E aqui adentrando parte da Oceania. Então vamos ver mais ou menos aqui quem são esses países. Então aqui, ó, primeiro na África, aqui ó, de baixo para cima, a gente vai ver África do Sul, Egito, Nigéria, Tanzânia e Zimbábue. Vão fazer parte desse grupo dos 24, os G20 aí. A gente vai ter aqui, na Ásia, aqui, vai ter China, aqui ó, China, Filipina, Índia, ó, Índia aqui ó, Índia, Indonésia, Paquistão, Tailândia e Turquia. A gente vai ter mais adiante também a América Latina. América Latina, essa parte aqui, ó, da América Central, mais América do Sul, tá vendo? Brasil, Venezuela, Colômbia, vamos falar todos aqui, ó. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, Equador, Guatemala, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Tem bastante países que vão estar nesse grupo aí. A gente também tem como organização o que a gente chama de Cruz Vermelha, né? Tem a Cruz Vermelha aí brasileira e também tem um Comitê Internacional aqui também da Cruz Vermelha. Então, olha só, é uma rede humanitária global de 80 milhões de pessoas que ajudam aqueles que enfrentam desastres, conflitos e problemas sociais de saúde. Por exemplo, vamos supor que lá na África está aparecendo uma guerra civil, as pessoas estão se matando, as pessoas estão passando fome, miséria, pobreza. Então, esses órgãos eles vão estar ali ajudando essas pessoas. Então, por isso que eles são tão importantes. São órgãos internacionais com participação de vários países que vão estar adentrando esses países aqui com problemas para dar uma ajuda humanitária. Então, ele consiste no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, e as 191 sociedades nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Então, são 191 países aí que vão estar dando uma sua contribuição
para quando tem esses problemas aí. Porque às vezes tem alguns órgãos desses aí que você pode dar sua ajuda também, como pessoa. Assim, eu quero fazer uma doação, você faz a doação. Muitos desses órgãos eles vão estar dando ajudas humanitárias nesses países, por isso que é tão importante. O que eles fazem aí é o seguinte, responde de maneira rápida e eficiente às necessidades das pessoas afetadas pelos conflitos armados. Também presta ajuda em casos de desastres e em zonas de conflitos, já que os efeitos dos primeiros são piores em um país que já está em guerra. Por exemplo, o país já está em guerra, acontece um desastre mundial. Assim, sei lá, o país está em crise, está em guerra civil, ainda acontece um terremoto. Quer dizer, é complicado, né? Isso acontece. Então, eles vão estar dando aquela ajuda de emergencial. As emergências são imprevisíveis, por isso a capacidade de resposta rápida ela tem que ser de extrema importância. Então eles atuam rapidamente para resolver e tentar minimizar os problemas desses países. Gente, eu sei que é meio maçante, cansativo, né? E a gente está em plena pandemia, né? Pular fogueira vai ser meio difícil, ainda mais que eu quero que vocês queimem o fiofó de vocês, né? Então é melhor ficar em casa, isolado, para não queimar a bunda aí na fogueira. Mas olha que fogueira linda, gente, ó. Desejo a todos vocês boas festas juninas em casa, né? Tomar um quentãozinho em casa, né? Comer um feijão tropeiro, mas coisa entre família. Vamos evitar sair para qualquer lugar, tá bom, gente? Vamos cuidar, né? No mais, um abração para todo mundo.